outro grupo de corticoides e a gente veio trazer esse vídeo complementar para falar um pouco sobre como os corticoides atuam no tratamento da Covid-19. Os discentes desse grupo são Daniela, João Francisco, Ellen Yasmin, que sou eu, Lucas Vinícius e Sabrina. Bom, esse estudo ele foi realizado por pesquisadores brasileiros e publicado no dia 2 de setembro de 2020, na revista Journal of the American Medical Association, que é representada pela sigla JAMA. Bom, esse estudo concluiu que o tratamento com corticoides ele pode reduzir o tempo de uso do respirador por pacientes graves da Covid-19. Os métodos e os resultados dessa pesquisa, feita pela Coalizão Covid-19 Brasil, que é a união de 6 hospitais privados, um instituto de pesquisa e a BRICNET, que é uma rede brasileira de pesquisa em medicina intensiva. Bom, o medicamento ele evita a formação de coágulos que podem ficar concentrados nos pulmões e, assim, dificultar a respiração da pessoa. Os corticoides eles estão atualmente entre os principais medicamentos utilizados nesse tratamento da Covid-19. As substâncias elas são produzidas naturalmente pelas glândulas suprarrenais do ser humano. Entre suas funções está a função de regular o metabolismo e também tem a função anti-inflamatória. Como eu disse no trabalho anterior, o corticoide ele é o anti-inflamatório mais forte conhecido. E essa ação torna o corticoide muito utilizado no tratamento de doenças crônicas, como, por exemplo, asma, artrite e lúpus. O Dr. Paulo Ouzon, que está aqui uma foto dele, ele é um infectologista, nefrologista e chefe de clínica médica da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele defende o uso do corticoide no tratamento da Covid-19 e, segundo ele, entre os 30 pacientes com o novo coronavírus que ele acompanhou nesse estudo, nenhum teve o caso de internação ou óbito durante os acompanhamentos. Além disso, ele também relata que um dos principais perigos da Covid-19 está nos coágulos que se concentram no pulmão. E, como consequência desses coágulos, a dificuldade de respiração do paciente. Ele enuncia o seguinte: os pulmões ficam mais pesados e este é um órgão onde deve ter sangue e ar fresco. Ele também relata que os corticoides agem como tratamento a partir do momento em que diminuem o efeito de substâncias promotoras de inflamação, como as citoquinas. Bom, elas também são conhecidas como as citocinas. O vírus apresenta um processo inflamatório muito intenso, promovido por essas citocinas, conhecido também como tempestade citocínica. Bom, essas tempestades, ou seja, essas citocinas, quando inflamadas, elas ativam o sistema de coagulação, ele diz, e, sendo assim, a aplicação dos corticoides evitam a formação desses coágulos que dificultam a respiração. Olá, meu nome é Daniela e eu vou continuar aqui a fala da Yasmin. Então, aí o Paulo, né, esse infectologista, ele relata que essa medida de usar corticoides como tratamento do Covid tem que ser uma decisão tomada ainda na fase inicial da doença. Ele também informa que os corticoides podem ser aplicados de forma intravenosa ou oral. No entanto, no caso do Covid-19, se faz uma pulsoterapia, que é o tratamento em que se aplica grandes quantidades de uma vez no paciente. E para comparação, o infectologista, que é o Paulo, fez uma comparação que na sinusite se administra de 20 mg a 30 mg de corticoides. E na pulsoterapia são aplicadas cerca de 240 mg de corticoides no primeiro dia, 80 mg no segundo, e aí essa dose é reduzida gradativamente. E ele também informa que acredita que a grande discussão em relação aos tratamentos de corticoides na COVID seja em relação à fase da doença em que se deve iniciar o uso do medicamento. Isso.
Aí a Raquel Stutt, que é uma infectologista da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, desculpa, ressalta a importância de atentar-se a qual fase de doença o medicamento seria indicado. Porque se você aplicar o corticoide diante dos primeiros sintomas, né, digamos, na fase inicial da doença, os medicamentos podem inibir a produção natural dos anticorpos. Então, seria mais indicado tomar a partir do 6º ou 7º dia do quadro evolutivo da doença. E aí, a partir desse tempo, né, começa a aplicação de corticoides junto com um combo de intervenções farmacológicas e um acompanhamento diário de eletrocardiogramas. E a médica indica o tratamento especialmente para aqueles pacientes que já apresentaram algum grau de insuficiência respiratória, com mais de 30% do acometimento pulmonar. E aí, nesse momento, né, no 6º dia, 7º dia, que é uma fase intermediária da doença, quando o paciente já está com uma oximetria alterada, que seria o seu nível de oxigênio alterado, já recomenda-se altas doses aplicadas de corticoides aplicadas pela pulsoterapia. Aí, há 2 meses, logo no início, era proibido o uso de corticoides no tratamento da Covid, porque os pacientes evoluíram mal e ainda não se tinha muito conhecimento da doença, e aí foi atribuído essa maior evolução ao corticoides. Contudo, hoje já sabemos que o Covid evolui mal mesmo assim, né? E que não tem a ver nada com o uso dos corticoides. E aí os protocolos estão sendo atualizados a todo momento, e o tratamento, né? Essa construção de um tratamento está em andamento, um tratamento com base de corticoides. O Luciano César Azevedo, que é um médico intensivista da UFPB, e também tem pós-doutorado em pacientes críticos oncológicos pelo INC, que é o Instituto Nacional do Câncer, e também, como se não bastasse, né, Universidade de São Paulo. Ele está liderando uma pesquisa brasileira sobre a ação dos corticoides no tratamento da Covid-19. E aí eu vou deixar a fala para o nosso colega João Francisco. Olá, pessoal. Eu me chamo João Francisco. Eu vou dar continuidade agora, falando um pouco dessa pesquisa do Luciano César. Esse projeto ele começou no dia 17 de abril, né, quase 5 meses depois do que se viu. E eles usaram nesse projeto a dexametasona nos pacientes graves que estavam em ventilação mecânicas e internados sob a Covid-19. Em média, os pacientes saíram da ventilação mecânica há 2 a 3 dias antes do período esperado, né, o que mostra um resultado positivo, né, no uso da dexametasona. Esses resultados passaram por uma meta-análise, que é um estudo feito sobre um estudo, que a OMS fez. E a compilação desses estudos mostrou uma redução da mortalidade entre 20% e 30%. Além da mortalidade, houve outros benefícios para os pacientes. Pode passar, Yasmin. Outros benefícios para os pacientes, né? Porque quanto menor o tempo que o paciente fica no ventilador, né, mais risco ele tem de não pegar uma infecção. Então, quanto menos tempo ele fica lá no hospital, naquela intubação ali, menor é a probabilidade dele pegar uma infecção. E também, quanto menos tempo ele ficar no hospital, melhor ainda, porque além disso, vai desocupar leito também. Outro ponto também é que o maior tempo em um respirador está associado a alterações psicológicas do paciente, que, segundo essa pesquisadora aqui, eles podem ter comprometimento ao longo do prazo. Além disso, a especialista ela pontua que a redução no uso ele impacta a diminuição da internação em UTI. Eu já havia falado que, além de diminuir as complicações, e também libera leitos, né, devido a uma pandemia, onde está todo mundo propenso a pegar a doença, e ninguém sabe quem vai estar mais agravado, então quanto mais leitos tiver, melhor.
ela ainda explica que o estudo, né, sorteou pessoas, né, os pacientes, para receber o corticoides, e que os que ficaram de fora do tratamento, fez uma seleção, né, foi tipo um sorteio. Foi conduzido dentro de todos os preceitos éticos e científicos. E além disso, né, segundo a professora da Unifesp, esse conjunto de dados comprova que usar corticoides nesses pacientes pode contribuir não somente com o tempo do uso da ventilação mecânica, mas também com a redução da mortalidade, na conclusão do estudo. Foi isso que eles tiraram. E é isso. Para finalizar, esses estudos eles vêm fazendo aquilo que é necessário, ou seja, eles buscam trazer uma comprovação científica de que algo pode ajudar, que foi o que esse estudo fez. Através de comprovações científicas, ele pôde mostrar que o corticoide pode ajudar no tratamento dessa doença que vem fazendo tantas vítimas nesse ano. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigada. Obrigada.